Eu gostaria de estar ocupando a tribuna hoje, no reinício dos nossos trabalhos, para falar de uma agenda positiva, para falar das expectativas em relação à agenda legislativa de 2014, para desejar que o Brasil pudesse voltar a crescer de forma sustentável, distribuindo renda, falar das minhas expectativas de que neste ano eleitoral, onde teremos o debate em vários estados do país, as sucessões estaduais e uma sucessão federal, desejando que o nível do debate seja um nível elevado e que efetivamente os candidatos pudessem apresentar propostas concretas que resgatassem o sentido da política como instrumento para melhorar a vida das pessoas, mas como representante do Distrito Federal, não posso deixar de abordar a tragédia que está sendo vítima, neste momento, o Distrito Federal. Uma tragédia anunciada por um governo omisso, um governo que não governa, um governo que não tem autoridade, um governo que tem levado Brasília a uma situação de medo, de pânico, de verdadeira tragédia social. Qualquer cidadão ou cidadã brasiliense hoje vive com medo. Não sabe se ao sair da sua casa voltará. Tal o nível de insegurança, senadora Ana Amélia, que tomou conta dessa cidade por absoluta falta de governo, por absoluta omissão do governador do Distrito Federal. Apenas no mês de janeiro foram 75 mortes por homicídios, como se tivéssemos vivendo uma verdadeira guerra civil na cidade. 2,5 homicídios por dia, sendo que já neste primeiro final de semana de fevereiro, em apenas 2 dias, tivemos 12 homicídios. Eu quero, aqui em primeiro lugar, registrar que ainda na semana passada eu liguei para o coordenador da bancada do Distrito Federal, dizendo que era muito importante que ele convocasse a bancada do Distrito Federal, junto com os representantes da Secretaria de Segurança Pública, dos representantes das associações representativas dos policiais militares e bombeiros e policiais civis também. Sugeri também que convidasse o presidente da OAB e o reitor da Universidade de Brasília para que juntos buscássemos contribuir para achar uma solução, já que o governo do Distrito Federal, a quem caberia tomar as decisões para que a situação não chegasse aonde chegou, para que a gente possa diminuir o sofrimento de centenas de milhares de famílias do Distrito Federal e a insegurança que toma conta do Distrito Federal. Fui hoje ao presidente da OAB, doutor Ibanez, para propor que a OAB, como entidade que goza de grande reputação e do reconhecimento da população do Distrito Federal, que pudesse servir como mediadora para restabelecer o diálogo entre policiais militares e o governo do Distrito Federal, buscando uma solução que pudesse pôr definitivamente fim a essa sensação geral de insegurança. Quero registrar que o governador Agnello e o vice-governador Filipelli apresentaram, e eu sou testemunha disso porque eu estava naquele momento, nessa reunião, um conjunto de compromissos
com os policiais militares e bombeiros do Distrito Federal, e nenhum desses compromissos foram cumpridos pelo governo do Distrito Federal. Me lembro que o PSB ainda fazia parte da base do governo, quando, salvo engano, em 2012, as corporações ensaiaram a Operação Tartaruga. E naquele momento, eu fui, junto com as associações, ao secretário Vilmar Lacerda, no sentido de que o governo do Distrito Federal abrisse uma negociação naquele momento e apresentasse propostas concretas de abertura de diálogo, propostas concretas que permitissem a superação desse clima de desmotivação que toma conta da Polícia Militar do Distrito Federal e que pudesse garantir a segurança da população. Hoje pela manhã, senadora Ana Amélia, recebi um conjunto de lideranças da cidade de Águas Claras, que fizeram uma grande manifestação no último sábado e que são vítimas hoje da violência, como são vítimas as mães, os filhos, os pais, os habitantes de todas as cidades do Distrito Federal. A dor é comum, a dor de Águas Claras dói na Estrutural, onde morreu hoje um menino baleado, dói no Sol Nascente, dói em Planaltina, dói em todas as cidades que hoje se encontram desamparadas por falta de governo. Esses representantes, a Associação das Mães Amigas de Águas Claras, Associação Comercial de Águas Claras, Movimento Acorda Águas Claras, diversos movimentos, vêm buscar apoio no Congresso Nacional, na bancada federal, não apenas para a questão imediata, mas precisamos efetivamente fazer uma grande reflexão sobre a segurança pública no Distrito Federal e no Brasil. E como disse o ministro Gilmar Mendes, e eu concordo com ele, está na hora de montar um SUS da segurança pública, um sistema unificado de segurança pública, com responsabilidades bem definidas da União, dos Estados, para que possamos melhorar a situação. No Distrito Federal, nós temos aqui na capital do país 25 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, quando no estado de São Paulo, por exemplo, o registro é de 11 assassinatos por 100 mil habitantes. E quero registrar, e venho de uma conversa, e procurei ao longo dessa semana conversar com especialistas de segurança pública para tentar compreender a situação que vive em nossa cidade. E acabo de vir de uma conversa com um especialista, reconhecido nacionalmente, professor da Universidade de Brasília, Dr. Arthur Maranhão, e outros oficiais e outras pessoas também da Polícia Militar. E tem algumas informações que precisam ser ditas, porque o governo procura jogar a população contra os policiais militares, e é importante que algumas informações sejam ditas para que a população tenha conhecimento pleno da situação. O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, senadora Ana Amélia, diminuiu. Nós já tivemos em torno de 19 mil policiais militares, segundo o estudioso, na ativa. Hoje nós temos em torno de 15 mil. Nesse período foram criadas 8 novos bairros, 8 novas cidades no Distrito Federal. Recentemente, e isso despertou uma insatisfação enorme entre os policiais militares e bombeiros, nós tivemos os técnicos penitenciários transformados em agentes penitenciários, com uma melhoria significativa do salário. Tivemos os servidores do Detran, agentes do Detran, transformados em auditores do Detran, também com a melhoria salarial significativa. E aqui eu quero deixar de forma muito clara para os agentes penitenciários e para os agora auditores do Detran, a nossa solidariedade e o nosso apoio às modificações salariais. Nós queremos servidores públicos ganhando bem para exercerem sua função.
O que nós não podemos concordar é porque algumas categorias da segurança pública têm direito ao aumento, enquanto outras categorias não têm o mesmo direito ao aumento. E foi esta questão que contribuiu para ampliar o clima de insatisfação da Polícia Militar do Distrito Federal. É importante também registrar que muito se diz, e a informação correta tem que ser dada, daí fui buscar conversar com especialistas, de que a Polícia Militar do Distrito Federal seria a melhor, a mais bem remunerada do Brasil. Já não é mais há alguns anos. Segundo as informações desse professor, nós hoje somos, já em números absolutos, o 8º, fomos ultrapassados recentemente pela Paraíba, a 8ª unidade da federação na questão salarial, e se fizermos isso comparativamente, ponderando com o custo de vida, estamos na 13ª posição. Também é importante registrar o que me parece uma reivindicação justa de policiais militares, que é a falta de assistência judiciária do Estado, quando muitas vezes, ao exercer o seu papel, podem cometer erros, podem cometer excessos e acabam ficando à mercê de si próprios, não têm o apoio do Estado, assistência judiciária do Estado. Eu quero registrar que, no que depender de nós queremos utilizar o nosso mandato para buscar uma solução porque quem mais perde, neste momento todos perdem, mas quem mais perde e quem sempre mais perde é a população do Distrito Federal, que nesse momento encontra-se desamparada, encontra-se amedrontada, proibida de sair de casa em função da falta de segurança. Falta de segurança numa unidade da federação que já gastou quase 2 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de reais para a construção de um estádio. E eu pergunto, o que este governo investiu na implantação de escolas de tempo integral, na qualificação das polícias, no investimento em inteligência, em tecnologia, em informação, que permitisse efetivamente melhorar a qualidade da segurança pública no Distrito Federal. Quase 2 bilhões de reais. E agora, ao apagar das luzes, e talvez precisasse fazer no apagar das luzes, porque fazia de forma envergonhada, ou tentava fazer de forma escondida, entre o Natal e o Ano Novo, quando o governo cancelou um crédito orçamentário de 140 milhões de reais do orçamento para a infraestrutura do setor noroeste, um compromisso assumido com a população de Brasília para reformar um estádio que ainda sequer tem 1 ano que foi inaugurado e que os jornais estamparam envergonhando a nossa cidade, que em plena área coberta do estádio as pessoas assistiam um jogo portando guarda-chuvas, porque ali tinham goteiras no estádio de quase 2 bilhões de reais. É assim que está sendo administrado o dinheiro público dessa cidade. É um verdadeiro escárnio o que o governo do Distrito Federal faz com a população dessa cidade. Mas as manifestações de junho, senadora Ana Amélia, demonstraram claramente a mobilização da comunidade, com a mobilização dos moradores de Águas Claras e várias outras cidades do Distrito Federal. Dizem que a cidade não aceita mais esse nível de irresponsabilidade. É fundamental que os responsáveis pela ação ou pela omissão, como tem sido o governo do Distrito Federal, sejam responsabilizados efetivamente pelo que vem acontecendo no Distrito Federal. Quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque,
que recebeu entidades representativas e foi ao governador do Distrito Federal solicitando a reabertura de negociação. Eu busquei um outro caminho, até pela minha condição de pré-candidato, para não parecer que poderia haver qualquer tipo de utilização política dessa tragédia que se abate sobre o Distrito Federal. Entendi que deveria buscar na OAB e na UNB, duas entidades respeitadas desta cidade, para servir como mediadoras nesta crise da segurança pública. Como, aliás, fizemos de forma bem-sucedida quando houve a greve dos professores, que já se alongava por mais de 2 meses, e a OAB e a UNB cumpriram um papel muito importante de mediadora no restabelecimento do diálogo. O que queremos aqui é que o governador governe. Não queremos nada mais do que isso. Que tenhamos um governador que governe, porque a sensação hoje da população do Distrito Federal é que estamos abandonados, estamos sem governo, estamos à deriva, como se os bandidos hoje governassem a cidade. Este é o sentimento da população do Distrito Federal, de que hoje quem governa a cidade são os bandidos, porque aqueles que foram eleitos para exercer a missão constitucional de governar o Distrito Federal estão absolutamente omissos da sua responsabilidade. É com este brado de indignação que abro a minha participação nessa sessão legislativa, senadora Ana Amélia. Mas, sobretudo, com o desejo de servir, de colocar o meu mandato, como tenho procurado fazer nos últimos dias, conversando com especialistas da segurança pública, buscando o presidente da OAB, buscando o reitor da Universidade de Brasília, conclamando a bancada do Distrito Federal a tomar para si parte dessa responsabilidade e, sobretudo, a cobrar do governo do Distrito Federal que cumpra a sua missão para o qual foi eleito, governar Brasília. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Foi, senador